Olá pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do canal da Ação Treinamentos. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E nessa live de hoje, né, estamos nos aproximando aí do finalzinho desse ano de 2022 já. Como é que foi o seu ano? Comenta aqui embaixo, coloca aqui no chat também que eu quero saber como é que foi teu ano de 2022, como é que tá sendo ainda na verdade, não é mesmo? Nessa live de hoje, pessoal, a gente fala um pouquinho também sobre Power BI. Eu vou te dar algumas dicas, né? Muita gente vem me perguntar no sentido de: Henrique, qual área eu sigo? Eu vou trabalhar com BI na área financeira, eu vou trabalhar na área de logística, eu vou trabalhar com RH. Qual que é o melhor? Qual que é o pior? Para onde eu vou? Bom, então eu trouxe aqui hoje algumas dicas de como que você pode tomar essa decisão logo de início, porque isso pode te ajudar e muito, combinado? Então vamos lá, pessoal. Antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Por quê? Se inscrever no canal é muito importante, porque é uma forma de dizer: Henrique, muito obrigado por esse conteúdo que você está produzindo pra gente, por essas dicas que você está trazendo pra gente. É de graça, não custa nada. Você nem vai atrapalhar a live, tá? Só descer aqui embaixo, ó. Clica aí, inscreveu, ok. Já aproveita e deixa um comentário se você estiver assistindo isso aqui gravado. Se você estiver ao vivo comigo aqui, coloca aqui do lado também no nosso chat e não se esquece do like, né? O dedão aí. Por quê? Porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é de qualidade e ele propaga esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Beleza? Então vamos lá, pessoal, pra gente não ficar de enrolação aqui dentro, vamos começar então efetivamente a falar da nossa live de hoje, tá? Deixa eu passar aqui, ficar pequenininho. Cadê? Ficar pequenininho. Legal, show de bola, turma. Seguinte, vamos lá. Então a gente vai começar falando hoje, basicamente aqui, sobre como que a gente se torna um analista de dados, né, de uma forma mais rápida, tá? Eu separei 3 grandes tópicos aqui pra gente e depois dentro desses tópicos a gente vai analisar cada coisa dentro deles. Eu vou dar a minha opinião sempre pra vocês aí sobre o que é melhor da gente fazer, tá? Vamos lá. Primeiro, separei aqui qual área de negócio que a gente escolhe, né? Porque como vocês sabem, BI hoje em dia a gente se faz em qualquer área da empresa. Se essa empresa gera dados, a gente consegue fazer uma análise de BI lá dentro, tá? Já começa por aí. Ah, Henrique, mas eu tenho uma portaria aqui na empresa, né, que registra as entradas e saídas de funcionários, convidados, né, e etc., fornecedores, que seja. Eu consigo criar uma análise que mostre... Sim, você consegue, tá? Desde que gere dados, você consegue analisá-los utilizando o Power BI ou outras ferramentas de BI, que a gente vai falar um pouquinho também na live de hoje, tá? Então, qual área que eu devo seguir, né? Qual área de negócio que a gente deve seguir? Olha só, pessoal, que interessante, tá? Aqui dentro, eu coloquei alguns exemplos. Então, dentro de uma empresa, a gente tem o setor financeiro, que é o mais comum, que a gente mais vê falando sobre aí. A gente tem o setor de marketing, a gente tem o setor de gestão de pessoas, projetos, gestão da produção, né? Linhas de produção de forma geral, logística. Henrique, para qual área eu vou? Olha só que interessante. Eu fiz, né, administração como graduação. Depois eu fiz gestão estratégica também no meu MBA, ou seja, tudo voltado para a área de negócios, né? E quando você estuda negócios a fundo, sendo dentro de uma faculdade ou não, você entende que uma empresa ela é departamentalizada. Por mais que você lute contra isso, uma empresa tem seus departamentos. Cada um tem uma função diferente dentro da empresa. Cada trabalho que você faz lá dentro vai ter também impacto final no resultado da empresa. Então você tem que escolher para onde você vai, tá? E o que é o mais interessante? Dentro da minha sala, né, tanto na graduação quanto no MBA, tinham muitas pessoas na sala e muitas pessoas detestavam a aula de estatística, muitas pessoas detestavam a aula de matemática e eu gostava dessas duas. Então o que será que acontece que mesmo tendo as mesmas aulas, os mesmos professores, algumas pessoas gostam de uma área e outras pessoas gostam de outra área? Isso é muito comum, né, pessoal? Imagina só se todo mundo gostasse da mesma coisa. Aí não teria graça nenhuma viver, né, se todo mundo fosse igual. Então, o que eu sempre falo? Por que eu dei essa volta inteira aqui? Qual área da empresa você vai escolher? Você vai escolher aquela área que você mais gosta. Porque, olha, se você está começando a trabalhar com BI agora, você está vendo que não é fácil. O começo do aprendizado no BI, ele é complexo, ele talvez é uma coisa nova para você que você não tenha visto antes, então ele é difícil. Imagina só se, junto com isso, você tiver que aprender do zero todo um segmento de negócio, toda uma área da empresa. Então, putz, você gosta do setor de RH. Para você lidar com pessoas é uma coisa maravilhosa. Você gosta de criar ali as suas dinâmicas, os seus formulários. E aí, quando vê, você acha que BI está sendo mais promissor na área financeira, então você entra na controladoria de uma empresa. E você não entende nada de balanço, você não entende nada de demonstrativo.
como é que você vai trabalhar com BI lá dentro se você não entende o mínimo que você está fazendo? Ah, Henrique, mas eu posso estudar. Claro, você pode estudar. Você pode começar a aprender do zero, você pode começar a estudar. Você pode sim, não tem problema nenhum. Só que entende que alinhar, na verdade, melhor dizendo, duas coisas ao mesmo tempo para estudo é muito complexo. É complexo, tá? Você vai dividir o seu foco, vai dividir sua energia. Então, as chances são que o tempo que você vai levar para se especializar em ambas as áreas é um pouquinho além daquele que você levaria se você já trabalhasse numa área que você entende, uma área que você gosta, tá bom? Aí, mas eu comecei hoje no curso de administração, ou qualquer outro curso de gestão, e eu não sei, não conheço nada de financeiro, nada de marketing, e eu preciso escolher um, né? Preciso começar, preciso escolher. O que eu faço? Não escolhe. Espera. Conheça um pouco de cada uma das áreas da empresa. Conheça um pouco sobre o setor financeiro, sobre o setor de RH, sobre o setor de marketing. Por quê? Porque dessa forma você vai conseguir despertar então uma coisa que você gosta. Ah, Henrique, por que algumas pessoas são apaixonadas por futebol e outras são apaixonadas por vôlei? Não sei. É a construção de vivências, de presenças, de acontecimentos na vida daquela pessoa que fizeram ela desenvolver uma vontade maior de seguir aquela carreira, aquela vontade, aquele gosto. E a mesma coisa vai ser para você. Não existe dentro de uma empresa hoje um setor que exija mais BI, que o BI é mais requisitado. Não existe isso. Você consegue sim aplicar BI em qualquer área da empresa, desde que ela gere dados. Ponto final. A gente vê isso com mais recorrência, de forma mais comum, no setor financeiro, no setor de marketing principalmente, mas não significa que na produção não tenha, não significa que na logística não tenha. Tem sim, é que talvez não é tão divulgado quanto deveria. Então, a tua missão é aprender BI, aprender essa área que você gosta e aplicar o BI lá dentro. Eu costumo dizer, se você faz uma coisa bem feita, você vai ter sucesso em qualquer área da sua vida. Isso não seria diferente para a aplicação de BI. Então, se você gosta dessa área, se você gosta de Henrique, cara, sou apaixonado por gestão de pessoas, cara. Minha paixão é lidar com pessoas. Será que eu consigo aplicar BI dentro desse segmento? Claro que você consegue. Então, a dica é, não escolha a área de negócio porque você acha que ela vai ser promissora no futuro. Escolha a área de negócio simplesmente porque você gosta, porque você se dá bem, porque você é bom. O BI vai se encaixar dentro, pode ter certeza. Ok? Então, matamos aí sobre a área de negócio? Alguma dúvida no chat? Tranquilo? Show de bola. Agora uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no canal, né? Sobre a ferramenta. Qual ferramenta que eu vou utilizar, Henrique? Qual ferramenta que é a melhor para a gente trabalhar aqui dentro do nosso queridíssimo mundo de análise de dados? Vamos lá. Análise de dados de uma forma geral, é um universo gigantesco. Quando eu preciso aprender alguma coisa nova, eu vou fazer uma pesquisa rápida, eu me assusto com a quantidade de coisas novas, de softwares novos que surgem a cada dia, que surgem aí toda semana, todo mês. E você não deve se preocupar com isso, tá? Eu já me preocupei muito. Falei, meu Deus, eu sou professor, eu preciso dominar tudo. E isso é um grande erro. É impossível alguém dominar tudo. Se alguém fala que domina tudo, está mentindo e na verdade não domina nada. Então você tem que escolher um caminho. Ok, Henrique, eu escolhi a área financeira, vou seguir para o financeiro. Tá, e agora o que eu faço para começar com a análise de dados? O que eu faço, né? O que eu escolho? Eu vi que tem Power BI, eu vi que tem Tableau, eu vi que tem o Click, eu vi que tem Python, eu vi que tem SQL, eu vi que tem R, eu vi um monte de coisa. Para onde que eu vou? Vamos lá. Cada área dentro de análise de dados tem algumas ramificações, tá? Então você vai ter ali quem trabalha com banco de dados, você vai ter quem trabalha com a própria análise, né, de visuais, você vai ter ali várias áreas diferentes. Você vai ter que escolher uma delas também. Mas isso é um pouquinho mais a fundo, tá? Por isso que eu nem separei esse tópico pra gente conversar. E por quê? Porque antes de mais nada, você tem que ter o básico. E o que é o básico para você começar a trabalhar com análise de dados mesmo, tá? O essencial, aquilo que você deve ter e pronto, acabou. Deixei por último aqui, ó, Power BI. Que eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Esse é o essencial. Quer começar com análise de dados hoje? Você tem que saber no mínimo Power BI. Ponto final. Ah, Henrique, então o Power BI é o suficiente para eu ser o melhor analista de dados do mundo? Não.
Não é. O Power BI, como você já sabe, ele é um software muito completo. Né? Então, ou seja, a gente consegue ter desde a parte de conexão dos dados, fazer ali a importação dos dados, fazer a transformação até a publicação desse relatório. Então ele contempla todas as áreas, né, todos os processos da análise de dados. Por isso que ele é o maior software de análise de dados do mundo e é o mais utilizado no mundo, né, consequentemente. Então esse é o básico. Se eu fosse começar hoje com a análise de dados, eu começaria obviamente aprendendo Power BI, mas eu vou te ensinar como você aprende Power BI daqui a pouquinho. Mas tem algumas outras coisas também que vai te ajudar a ser um analista de dados ainda melhor, como por exemplo, Python. Tá ficando redundante já, né? Acho que você já viu várias pessoas falando por aí que o Python é importante. Por que o Python é importante? Antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui, né, ou tá entrando na internet hoje, o que seria o Python, tá? Python é uma linguagem de programação, uma das linguagens de programação que mais cresce nos últimos anos, né, que mais tem crescido nos últimos anos. E por que ela tem crescido tanto? Porque ela é muito versátil, tá? Você consegue desenvolver desde aplicativos, a softwares, até fazer análise de dados, fazer projeção de vendas, né, que seria mais a parte de ciência de dados. Então, o Python ele é uma linguagem muito boa para você começar, não só por conta de todas essas funcionalidades que ele tem, assim como ela é fácil de aprender. A gente tem algumas linguagens de programação, como por exemplo Assembly, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu achar aqui rapidinho, vou digitar aqui, Assembly. Deixa eu ver se eu acho algumas imagens aqui, ó, a linguagem Assembly, tá? Então olha só pessoal, isso daqui, ó, é um exemplo, né, imagino eu, da linguagem Assembly. Não está muito boa, né, pra gente dar uma visualizada. Deixa eu ver se aumentando aqui. Ah, aqui fica melhor, ó. Então, olha só, isso daqui é uma linguagem Assembly, acredito eu. Tá? É que eu não conheço de Assembly também, tá? Mas imagino que isso aqui seja linguagem Assembly. Então, olha só de você bater o olho, você vê que é um pouquinho complexo. Agora, vamos ver o Python. Deixa eu ver aqui um código em Python. Aqui, isso aqui é uma imagem que também é longe, mas acho que a gente... Opa, não, quero entrar no site não. Volta. Acho que a gente consegue ver. Então, olha só, pessoal. Qual que é a diferença entre elas? O Assembly é uma linguagem muito próxima da linguagem de máquina. Tá? O que seria uma linguagem de máquina? Uma linguagem de programação bem raiz mesmo, né? Aquela que tem pouco a ver com o que a gente conversa no dia a dia. Já o Python, ele tende a ser mais próximo da linguagem humana, da linguagem natural. Ou seja, olha só, se, né, response status code, imagino que isso aqui deva ser uma variável, né, for diferente, acho que essa questão é diferente, se não estou enganado, de 200, então, print, né, imprima, status, tal. Se não, imprima isso, né? E a gente tem aqui outras variáveis, enfim, é muito mais fácil de você ler isso daí, tá? De você ler uma linguagem Python. Sendo assim, as pessoas têm optado por utilizar o Python como sua primeira linguagem de programação por conta da facilidade de você aprender, tá? Não que seja fácil que você vai aprender da noite pro dia, não é isso, tá? Mas em comparação com o Assembly, por exemplo, é muito mais simples, tá? E eu recomendo muito que você faça pelo menos um curso básico de Python. E olha só, tem novidade. No ano que vem a gente vai ter o curso de Python aqui na Ação Treinamento, sim, tá? Completão aí. Então, fica de olho, tá? Que logo mais, logo menos a gente vai ter esse curso para mandar para vocês, beleza? Para que vocês façam parte também. Então, Python é muito interessante porque você consegue também fazer tratamento de dados, você consegue também fazer análise de dados lá dentro, né? O Python tem algumas bibliotecas que você consegue utilizar para fazer análise, né? Criar gráficos, então o Python também é muito interessante quanto a isso, beleza? Outra linguagem de programação muito interessante, pessoal, que a gente tem aqui dentro é o SQL, tá? Ou SQL, né? O que é o SQL, pessoal? O SQL também é uma linguagem de programação que a gente utiliza exclusivamente para a criação e manipulação de bancos de dados, tá? Normalmente, quando a gente está trabalhando com análise de dados, é raro os bancos de dados pequenos que a gente trabalha, tá? Normalmente cabem dentro de uma planilha de Excel. Para isso é necessário a gente criar um banco de dados em SQL, por exemplo, tá? E esses bancos de dados em SQL, eles possuem, né, eles suportam, na verdade, um volume muito maior de dados, porque eles foram feitos para isso, né? Uma linguagem de programação que foi criada para a manipulação desses bancos de dados. Sendo assim, em algum momento, se você for trabalhar principalmente em grandes empresas e multinacionais, provavelmente eles tenham lá o banco de dados grandes, né? Um banco de dados gigantesco, que você precisa, pelo menos do básico,
de SQL para você conseguir manipular esses dados, tá? Sem contar que se você conseguir manipular diretamente dentro do banco, né, fazer algumas transformações boas lá dentro, isso vai te consumir menos tempo dentro do Power BI. Você vai conseguir simplesmente trabalhar de uma forma mais rápida e eficiente lá dentro, se você já fez, né, essa transformação dos dados lá dentro do próprio banco, beleza? Vantagens do SQL, tá? Também é uma linguagem de programação muito simples, ok? É uma linguagem de programação que a gente consegue aprender também num curto espaço de tempo. Não significa que é fácil, que você vai fazer um cursinho de final de semana e vai conseguir aprender SQL. Não, não é isso. Mas ela, em comparação com outras linguagens de programação, ela também é mais simples de aprender. Então você precisa também saber o básico de SQL, no mínimo, tá? E aí, conforme for passando o tempo, você vai estudando mais também, beleza? E aí o famoso, né? Eu acho que isso daqui é até chato de falar também, né? Mas inglês tem que saber, pessoal. Não adianta, tá? Henrique, mas eu preciso conseguir recitar uma poesia de Shakespeare em inglês? Não, não é isso, tá? Você precisa pelo menos conhecer os jargões da nossa área. Conhecer as terminologias em inglês. Conhecer algumas orientações em inglês. Por quê? Linguagem de programação é tudo em inglês. O Power BI você consegue traduzir ele para português? Só os botões, porque as funções DAX que a gente tem lá dentro são em inglês também, nem vai ter tradução, porque também é uma linguagem de programação. A linguagem M que a gente tem lá dentro, mesma coisa. Então, pessoal, não adianta. A Rick detesta aprender inglês, cara, detesto estudar línguas, esse negócio não é para mim. Então, talvez análise de dados também não seja para você, tá? Talvez análise de dados, então, talvez não seja para você. Se você não consegue sentar um pouquinho e estudar o básico de inglês para que você consiga pelo menos ler a documentação, ler as suas fórmulas, ler os seus códigos, análise de dados não é para você, tá? Então, sim, você tem que estudar inglês. Henrique, eu vou entrar agora numa escola de inglês, vou pagar 5 anos adiantado então. Não, não é isso também. Esses termos em inglês você consegue ir estudando em tempo real, né? Então, por exemplo, Henrique, vou estudar aqui agora, o que significa ETL, né? Então vamos lá. O que significa ETL? Você vai não sei o que significa. Aí tá aqui, ó. ETL significa extract, transform and load. Putz, o que é extract? Não sei o que significa extract. Então você vem aqui, dá um tradutor e vem aqui, extract. Extract é extrair. Vai pegar o caderninho e vai anotar ali extrair. O que é extrair? É o momento em que a gente pega o banco de dados que está numa máquina local ou numa nuvem que seja e faz a extração dos dados para dentro do Power BI. Legal, agora entendi. Você não precisa entrar a fundo nesses termos, você não precisa fazer aulas de conversação. Por mais que eu recomendo muito que você faça, porque inglês vai te ajudar em qualquer área da sua vida. Mas para você começar a trabalhar com análise de dados, você simplesmente precisa traduzindo aos poucos esses termos que você for entendendo, né, que você for lendo, não entendendo, traduz e entende, tá? Tudo isso no seu tempo. E quando você puder investir num treinamento de inglês, faça isso que eu recomendo demais, ok? E por fim, né, pessoal, o queridíssimo aí, nosso saudoso Power BI, tá? O que é isso? O que é isso? Por que eu começaria aprendendo Power BI hoje? Pelo motivo que eu já disse, que hoje o Power BI contempla todas as áreas do processo de análise de dados, desde a parte de extração dos dados até a parte de publicação desse relatório. Então você consegue resolver mais da maioria dos problemas de análise de dados que a gente tem no mercado, né? Mais da maioria, acho que não existe, né? Você consegue resolver a maioria dos problemas de análise de dados que a gente tem no mercado hoje simplesmente utilizando o Power BI, tá? Em que momentos a gente não vai conseguir, Henrique? Quando os dados forem muito complexos, a gente precisa trabalhar com eles direto no banco. Enfim, quando você precisar fazer algum tipo de projeção que o Power BI não faça, aí você vai precisar do Python. Enfim, ele é a melhor ferramenta que existe, mas ela não é perfeita. Por isso que existem várias outras que complementam o Power BI, assim como essas que eu acabei de mencionar acima para você. Sendo assim, eu começaria, logicamente, estudando Power BI, tá? E como que eu começo a estudar Power BI? Essa é a parte mais simples de todas, porque hoje você tem internet nas suas mãos. Se você está vendo esse vídeo aqui comigo, é porque você está com conexão à internet. E hoje na internet a gente tem um volume de informações muito grande, né?
mais além do que deveria até, né? Porque como a gente tem muitas informações aqui dentro, a gente acaba se perdendo. Então o que você vai fazer? Você vai sempre listar qual que é o processo de BI. Então vamos listar? Vamos junto aqui, ó. Qual que é o processo de BI? Você começa com ETL, depois você vai para modelagem, depois da modelagem de dados você vai para as funções DAX, né? Que faz parte de modelagem também, né? Depois você vai para visualização. E depois que você fez as visualizações, seus gráficos e indicadores, você vai lá para dentro então do compartilhamento. Ok, que é o Power BI Service, né? Legal, show de bola. Deixa eu tirar aqui um pouquinho o zoom. Tá aqui, legal, beleza? Esse daqui, basicamente, bem ao pé da letra, é o processo de BI que você faz dentro do Power BI. Então você vai começar pelo ETL. Tá, o que é ETL? Fizemos a pesquisa agora há pouco. Pesquise na internet. Henrique, não posso investir no teu treinamento ainda, cara. Não posso ser aluno da ação de treinamentos. O que eu faço? Gente, nem sei quantas horas de live tem aqui já no canal sobre Power BI. Que a gente fala juntos, que eu dou ensinamento para vocês do início ao fim, de graça. Tá aqui. Comece pelo nosso canal. Olha a fundo o que a gente tem aqui dentro para te mostrar. É um conteúdo muito rico, que muitas pessoas já pagaram por ele no passado. E hoje eu estou trazendo aqui de graça para você. Então, estude nessa sequência. Tá? Mas vamos lá, eu vou falar isso aqui a fundo agora, tá? Que é o seguinte. Qual o caminho, então, que eu devo seguir? Né? O que eu devo fazer? Isso aqui é uma dúvida, né? Que a galera tem. Qual o caminho que eu devo seguir? Pessoal, uma dúvida que a galera tem é o seguinte. Henrique, trabalhei por muito tempo aí como, sei lá, qualquer coisa. Trabalhei muito tempo como açougueiro. Nada contra açougueiros, pelo contrário, amo vocês fazem meu churrasco. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça aqui. E eu quero migrar de área. Quero ir para análise de dados, mas eu não sei nada. Nada. Tô com pressa, preciso aprender o quanto antes. Eu costumo sempre utilizar aqui, pessoal, uma metáfora da balança com os meus alunos. O que significa essa metáfora da balança? Deixa eu tentar desenhar uma balança para vocês aqui. A gente tem a balança aqui. A balança fica aqui assim. Isso aqui é uma balança, tá? O que é isso, pessoal? A gente tem dois lados dentro de uma balança aqui. A gente tem a balança do tempo e a balança do aprendizado. O que significa isso? A galera, normalmente, eles tendem a colocar uma meta da seguinte forma. Eu vou aprender Power BI em 30 dias. Então você está colocando mais importância no tempo e menos importância no aprendizado. O que significa isso? Isso significa que cada um aprende de uma forma diferente. Pode ser que você tenha aprendido a dirigir, por exemplo, em uma semana, enquanto outras pessoas levam anos e não aprendem a dirigir. Mas essas pessoas que aprenderam a dirigir em um ano, elas podem ter aprendido matemática, sei lá, ter aprendido estatística em uma semana, enquanto você levou um ano para aprender estatística. Então, cada pessoa, ela aprende de uma forma diferente, em um tempo diferente. Não adianta você colocar na sua cabeça que você vai aprender Power BI em 30 dias, porque você vai aprender, né? Você pode aprender em 15 dias, assim como você pode aprender em 8 meses. Então você tem que parar de colocar o peso, a importância da sua balança no tempo, e sim no aprendizado. O que significa isso? Significa que você simplesmente vai colocar uma meta de eu vou aprender Power BI. O tempo eu já não sei qual vai ser. Você tem que tornar fixo o aprendizado, o conceito de que você vai aprender, e variável o tempo. Não torne o tempo uma coisa fixa e o aprendizado uma coisa variável, porque isso não vale a pena. Pode ser que hoje, né, vamos pegar aí, por exemplo, eu não sei Assembly. Vamos supor que eu e você sentemos na mesma mesa e colocamos aí 30 dias para estudar, para a gente aprender Assembly. Pode ser que nesses 30 dias você aprenda muito mais que eu, ou eu muito mais que você. Por quê? Cada um tem uma vivência diferente, cada um entende a coisa diferente, cada um tem uma expertise diferente. Sendo assim, o ideal é que você coloque como um lado fixo da sua balança o aprendizado
E deixe o tempo como a sua variável. Pode ser que você aprenda em 2 meses, em 3 meses, em 1 ano, não importa. O importante é que você aprenda. Ficou claro? E como que você vai fazer isso? Você vai criar uma rotina para isso. Você vai colocar aí... E rotina, pessoal, o que é isso? Rotina é de domingo a domingo mesmo, tá? Ah, Henrique, mas de sábado e domingo eu descanso, né? Eu costumo fazer outras coisas, tudo bem. Mas quando se trata de uma meta que você tem, essa meta não falha. Muita gente começa, por exemplo, a simplesmente querer emagrecer. Ah, Henrique, eu quero emagrecer. E aí ela treina, faz dieta certinho de segunda a sexta. Sábado e domingo fica deitado o dia inteiro, não treina, come só besteira. Talvez não dê tanto resultado. Eu não sou professor de educação física, tá? Eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui. Mas eu sei que com o aprendizado funciona assim. Você tem que dar dias de descanso? Talvez. Eu não gosto, tá? Eu sempre estudo de forma sem parar. Quando eu coloco uma meta de aprender alguma ferramenta, eu coloco a meta de aprender aquela ferramenta. Não coloco tempo. Pode ser que eu aprenda em uma semana, pode ser que eu aprenda em 1 ano. Mas eu tenho uma rotina de estudar todo dia. E mas quanto tempo você estuda? Eu consigo despender 1 hora do meu dia para estudos. Pode ser que você não tenha todo esse tempo. Pode ser que você tenha 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Não importa. Justamente por isso que o lado da sua balança que deve ser variável é o lado do tempo. Ok? Aí, de final de semana eu consigo aplicar mais tempo. Ótimo! Estude mais nos finais de semana. Você faz meia hora todos os dias da semana? Faça 2 horas no final de semana. Não tem problema. Não adianta eu querer te passar aqui uma mágica de método de estudo. Ah, copia isso, tira foto daquilo, pinta aquilo, aplica aquilo. Porque não existe essa fórmula. Cada um aprende de uma forma diferente. Eu, Henrique, eu aprendo estudando no mínimo 1 hora por dia, escrevendo, né? Eu não estou com os meus papéis aqui em cima da minha mesa agora, mas eu escrevo ainda, tá? Eu sou velho já, então eu ainda escrevo com papel e caneta ali. E também aplicando, tá? Para cada hora de estudo eu aplico 4, porque só assim eu vou ter certeza que eu aprendi, tá bom? Então, crie uma rotina, faça isso todo dia. E depois você deve praticar, né? Como que você vai praticar isso que você está estudando? Se você está estudando análise de dados, tem esse site aqui muito interessante que é o Kaggle, tá? Eu já falei para vocês desse site aqui antes, tá? O Kaggle nada mais é do que um portal na internet que você tem ali vários datasets que você pode estudar através deles. Então, eu cliquei aqui em datasets. A gente tem aqui, por exemplo, ó, preços dos carros na Argentina. Ó, ataques fatais de... Como chama isso aqui? Alligator em português? Jacaré, lá nos Estados Unidos. Geração Pokémon, tá aqui, ó. Olha que interessante, né? A gente tem aqui os bancos de dados Pokémon. Tem vários aqui dentro, né? Ó, xadrez, games. Pessoal, tem várias coisinhas aqui que vocês podem mexer, né, dentro desses datasets aqui e utilizá-los dentro do Power BI para treinar, tá? Tem que saber um pouquinho de inglês? Tem, mas acho que dá para traduzir também, tá? Aqui em cima, ó, você tem a opção de traduzir. Tá vendo aqui? Traduzir. Já ajuda, né? Legal. E o principal, pessoal, comece. Não saia dessa live aqui e fala, finalizando o ano já, ritmo de festa, vou deixar para fazer isso ano que vem. Não, tudo bem que o ano que vem tá bem perto, né? Mas comece hoje. Saia, estando aqui na live é uma forma de já começar. Você já começou. Se você está comigo aqui agora acompanhando o meu raciocínio, acompanhando a minha aula, você já começou. O que você deve fazer agora então? É continuar, não parar. Crie sua rotina, faça todo dia. Henrique, hoje eu consegui estudar 10 minutos só, cara. Putz, tive um monte de imprevisto no trabalho, atrasei, peguei trânsito. Consegui estudar 10 minutos. Cara, que ótimo! O importante é que você fez. Tem uma frase que também é clichê, mas que eu gosto muito e utilizo muito no meu dia a dia. Falo muito com a minha noiva isso. Que é antes feito do que perfeito. Henrique, eu preciso emagrecer, não consigo ali caminhar 1 km, consigo caminhar 100 metros, consigo subir e descer a escada aqui do prédio. Que ótimo, faça. O importante é você fazer, porque o que manda no seu corpo é o seu cérebro. Se você começar a faltar com suas obrigações, o seu cérebro com certeza vai se acostumar com isso também e você vai ter preguiça, você vai procrastinar, você não vai conseguir manter isso daí. Quando os estudos, a atividade física, qualquer coisa que você coloca nessa rotina, vira realmente rotina, fica muito mais fácil, ok? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para falar com vocês.
Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado demais dessa live aqui do canal. É uma live teórica, né? A gente não abriu o Power BI hoje aí, mas é uma live que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto de fazer essas lives teóricas com vocês, de conversar com vocês, justamente porque é uma forma de mostrar para vocês que tem jeito sim, tá? Que o mundo de BI não é um bicho de sete cabeças, tá? Não é um mundo fácil, mas é um mundo que com certeza você consegue sim estar dentro dele, tá? Então, eu só tenho a agradecer por mais essa presença sua aqui na nossa live de hoje. Lembre-se, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever clicando aqui embaixo no botão inscrever-se. Clica no joinha também para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou, comenta aqui se você concorda com o que eu disse. Se você tem mais alguma coisa para acrescentar aqui também, vai ser muito importante. E, pessoal, mais uma vez, eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Te vejo na nossa próxima live e até mais. Tchau, tchau.